Olá! Hoje é dia 21 de dezembro de 2020 e esse vídeo está sendo gravado para o edital Cultura na Rede. Esse é o projeto Negro Spiritual, o Lamento de um Povo. O objetivo desse projeto é falar um pouquinho sobre esse estilo musical. Meu nome é Vanderlei Silva, eu sou cantor e professor de canto aqui de Paranaguá e pretendo ser o narrador e o intérprete das músicas que vão ser apresentadas. Esse recital, ele não vai ser como um recital habitual, onde é uma música sequencial a outra. Eu vou falar bastante explicando sobre essas músicas, porque na verdade nós vamos ter um recital comentado. Mas, primeiro, a gente precisa entender um pouco o que é esse Negro Spiritual. Nós temos bastante referência da cultura norte-americana inserida no fazer cultural brasileiro, principalmente porque a parceria entre os dois países sempre foi uma constante na história do nosso mundo, né? Do mundo ocidental. Algumas características são bastante semelhantes. A gente pode dizer assim que os dois países têm origem europeia, embora uma seja origem saxônica e outra seja de origem latina, e nós podemos dizer que ambos tiveram o sistema de colonização similar, baseado na escravidão. A diferença é que o Brasil foi para a monocultura e os Estados Unidos, né, os norte-americanos, os colonizadores, de fato tinham interesse em construir uma nação que fosse voltada ao desenvolvimento do povo que morasse lá. O Brasil não. O Brasil era uma colônia de extração que servia com o interesse de levar riquezas para o Estado, o país colonizador. Outras diferenças que a gente pode observar já é na construção cultural que acontece dentro de cada país. Aqui no Brasil, nós fomos colonizados por portugueses. E esses portugueses eram e são predominantemente católicos. Sendo assim, eles trazem consigo essa religião e quando eles trazem os negros escravizados da África, eles buscam a conversão desses negros através da sua religião. A primeira música que nós vamos ouvir hoje é a música chamada Listen to the Lambs. Essa música, ela é uma das que tem primeiro registro, assim, primeiras informações do Negro Spiritual surgindo, incluem a Listen to the Lambs. Essa música, ela se torna muito especial, um marco, porque ela é muito simples, ela se resume a duas frases, mas ela se tornou muito cantada justamente por isso, pela facilidade em se criar coros e arranjos inspirados nessa melodia tradicional. Então, a tradução dela é bem simples. Ela fala, ouça suas ovelhas, né? Direcionando a uma divindade, ouça suas ovelhas antes da sua morte. E, na verdade, é um grande lamento do povo negro. Eles estão pedindo para ser ouvidos. Muitos acabam acreditando nessas divindades do protestantismo, nesta, né, é monoteísta, nesta divindade do protestantismo, e eles de fato pedem que sejam ouvidos antes que morram, né? Porque afinal de contas a morte era a única certeza de quem vivia esse momento da escravidão, né? Então, com vocês, Listen to the Lambs. Listen to the lambs
Listen to the lambs, all are crying, all are crying. Listen to the lambs, all are crying, all are crying, all are crying. Listen to the lambs crying. I want to go to heaven when I die. I want to go to heaven when I die, and when I die, listen to the lambs, all are crying, all are crying. Listen to the Essa segunda música tem como título Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Às vezes eu me sinto como um filho sem mãe. A ideia dessa música, o propósito dela é falar sobre a dor de estar sozinho, longe de casa. E essa música, ela traz essa temática falando que é como se fosse um filho sem mãe, perdido, órfão. E essa mãe a que se refere, acredito muito que esteja falando da África, da terra, dessa conexão com o lar. Então, o que eles diziam era isso. Às vezes eu me sinto como um filho sem mãe, sozinho, longe de casa. Com vocês, Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home, a long way from home. True believer, a long way from home, a long way from home. Sometimes I feel like I almost gone. Sometimes I feel like I almost gone. Sometimes I feel like I almost gone. May up in the heavenly land, may up in the heavenly land. True believer, way up in the heavenly land, way up in the
se tornar um escravo católico facilitava muito a vida, que era muito difícil. Então existiam algumas vantagens em você abrir mão da sua religiosidade original e passar a aceitar a religião do colonizador, porque isso diminui a punição, os castigos, enfim, facilita um pouco a vida do escravo. Quando a gente tem essa adesão do escravo brasileiro ao catolicismo português, ele não se dá genuinamente por paixões à religião, mas por uma questão de sobrevivência. E parte do seu conhecimento original, aquele que ele traz consigo da África, parte desse conhecimento ele insere de alguma forma no catolicismo. Assim a gente vê surgir algumas religiões que têm elementos tanto católicos quanto de matriz africana compondo o seu ritual. Todos nós temos nossos problemas e as nossas dificuldades. Hoje nós vivemos numa sociedade que não está tão fácil de se viver. Mas a gente tem que concordar que o período da escravidão, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, foram períodos muito piores. Essa próxima música, muita gente canta e canta com uma tradução que diz Nobody knows the trouble I've seen. Ninguém sabe os problemas que eu vejo. A versão original dela traz o texto como Nobody knows the trouble I've had. Ninguém sabe os problemas que eu tenho tido. Porque essa música era cantada por negros. Quem via os problemas eram os colonizadores. Agora, quem tinha os problemas eram os negros. Então, nós temos essa vertente de música que caminha com essas duas letras. Então, muitos intérpretes cantam e cantavam com um si, de ver, né? Então, era Nobody knows the trouble I've seen. E outros, aqueles que viviam dos lamentos, né? Entendiam os lamentos, eles traziam a letra com o Nobody knows the trouble I've had. Agora, com vocês, essa melodia, que é bem conhecida, com a letra original. Nobody knows the trouble I've had. Nobody knows the trouble I've had. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've had. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I almost to the ground. Oh, yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've had. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've had. Glory, hallelujah. Nobody knows the trouble I've had. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've had. Glory, hallelujah. I never shall forget that day. Oh, yes, Lord, when Jesus washed my sins away. Oh, yes, Lord.
Oh, nobody knows the trouble I've had. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've had. Glory, Alleluia. Nos Estados Unidos, a situação não foi diferente. O que aconteceu nos Estados Unidos foi que o Estado foi construído nas bases do protestantismo, porque foi colonizado por protestantes, os ingleses. Os negros que viveram nos Estados Unidos nesse período da escravidão, tirados da África, eles também queriam trazer consigo essas mensagens e inspirações que vinham através da sua ancestralidade. Assim, quando eles chegam nos Estados Unidos, uma das primeiras questões é, sim, aceitar o protestantismo, porque afinal de contas, da mesma forma que acontecia no Brasil, acontecia também nos Estados Unidos. Aqueles negros que aceitavam o protestantismo tinham menores sofrimentos dos seus colonizadores e por isso muitos acabavam aceitando. Mas não existia uma negligência à sua ancestralidade. Então esses negros, tanto brasileiros quanto americanos, se valiam dos elementos culturais possíveis para, de alguma forma, se expressar a sua ancestralidade sem que, de maneira evidente, ele ofendesse o seu senhorio, né? Vamos dizer assim. Então, esse negro lidava com um fazer cultural misturando musicalmente elementos da música africana com algumas ideologias do cristianismo. A próxima música que nós vamos ouvir nessa apresentação tem como título Swing Low, Sweet Chariot. Ela é inspirada numa passagem bíblica que conta a história de Elias, que Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Então, essa música fala sobre uma carruagem chegar logo para levar ao lar. Então, na verdade, é inspirado nessa passagem de Elias, pedindo que a mesma carruagem que o levou para a sua salvação volte e nos leve para a nossa salvação. Essa música, então, ela fala Swing Low, Sweet Chariot. Então, o título vem logo doce carruagem, minha carruagem, venha me levar para o meu lar. Nesse caso, acredito que o que os escravos queriam dizer era venha me levar para casa, para que eu volte para a África, para que eu encontre o meu lar. É uma canção de esperança, pedindo qualquer socorro. Venha logo, minha carruagem, porque afinal de contas, se existe salvação para todos, eu quero a minha, né? Vem logo, minha carruagem, venha me levar ao lar. Essa também é uma melodia bem tradicional, conhecida, popular. E agora com vocês, Swing Low, Sweet Chariot. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot,
coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home. Hello, my friends, I'm coming too, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Coming for to carry me home. Coming for to carry me home. Essa próxima música também é inspirada numa passagem bíblica que é contando a história de João Batista, que ele batizava as pessoas às margens do Rio Jordão. E essa música, ela também ela inclusive fala sobre João Batista, ela fala sobre ser batizado, mas o foco, o conteúdo principal dessa música está no refrão, quando diz o que leva o nome da música, o título da música. Roll, Jordan, roll. Role, Jordão. Role, continue rolando. Eu sinto que é um pedido de uma constante mudança, assim. Ao mesmo tempo, a esperança dessa mudança. Porque, afinal de contas, quando as águas de um rio rolam, é um indício, é um sinal de que é uma água nova que está chegando ali e que a água antiga está indo embora. É meio que dizendo assim que leve as dores, que o sofrimento vai embora e que haja renovação. Então, roll, Jordan, roll, role, Jordan, role, continue indo embora, transforme-se, né? E essa música, ela é muito utilizada em velórios, principalmente antigamente, né, nos velórios daqueles que iam para a guerra. Na Guerra Civil Americana, que foi a guerra que tratava da luta contra a escravidão, principalmente. E nesse momento, aqueles negros que morriam nessa batalha, eles costumavam ser velados e sepultados, tendo como principalmente, né, essa música, entre outras. Algumas outras eram utilizadas também, mas Roll, Jordan, Roll bem conhecida por isso. Ficou famosa em um filme que saiu recentemente, mas ela é uma música bastante tradicional do spiritual americano. Went down to the river Jordan, where John baptized the tree. I walked to devil in hell, saying, John baptize me. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Some say Joe as a baptized, some say Joe as a Jew, but I say Joe as a priest of God, and my Bible says so too. And roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Nós vamos ouvir algumas músicas
que tem essa mistura de elementos. Algumas delas, elas são melodias realmente africanas que foram traduzidas de alguma forma e sofreram leves adaptações para as melodias que a gente vai ouvir hoje. Isso acontece, primeiro, por uma questão instintiva. Esses compositores, eles já eram adultos quando começaram a ter alguma forma de expressar essas músicas, né, de forma a ter registro, mas eles vieram para o continente americano quando crianças. Então, provavelmente, eles ouviam essas melodias em casa. O povo africano é um povo muito musical, então provavelmente existia essa mistura musical na vida familiar, onde os fazeres domésticos, os fazeres ritualísticos e a música eram uma coisa só. Quando chega nos Estados Unidos, eles se valem dessas melodias que provavelmente se lembravam ainda dessa tenra infância, ou até mesmo lembravam mesmo e só queriam fazer algumas adaptações para que pudesse encaixar a letra, né, americana à melodia, né, ao fazer musical africano. Essa próxima música, ela é uma música infantil, na verdade. Assim como os adultos tinham as suas músicas, né, ritualísticas e que compunham o cenário do seu cotidiano de trabalho, as crianças também eram escravas e era necessário, de alguma forma, que elas também fossem inseridas nesse fazer cultural que preservava, de alguma forma, as suas vivências natais. Então, uma melodia africana é aproveitada e é colocada uma letra que é bem curiosa, assim, para que seja aplicada a uma criança, que é falando que a minha pequena luz eu vou deixar brilhar. Então, por isso que ela era principalmente para as crianças. Nós vamos ouvi-la numa versão mista, nós vamos ouvir ela em inglês e nós vamos ouvir ela em português. Então eu não vou falar sobre a tradução, porque vocês vão ouvir na versão. Mas ela é muito interessante de saber que todos eram considerados nessa comunidade, nessa sociedade, e que existiam peças, obras sendo pensadas para atender demandas específicas de um grupo dessa sociedade que já era um grupo, né, já era uma sociedade de pessoas sofrendo, e ainda assim eles conseguiam visualizar aqueles que sofriam mais. Então davam para essas crianças alguma esperança e também traziam uma lição, né? Uma moral, que era assim, que não interessa, a música ela continua falando assim, não interessa as dificuldades, não interessa onde eu esteja, a minha luz vai brilhar. This little light of mine, I am going to let it shine, let it shine. This little light of mine, I am going to let it shine, let it shine. This little light of mine, I am going to let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. All down the road, I'm going to let it shine, let it shine. All down the road, I'm going to let it shine, let it shine. All down the road, I'm going to let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, brilhar. Minha pequena luz,
Eu vou deixar brilhar, brilhar minha pequena luz. Eu vou deixar brilhar, 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 brilhar. Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar, brilhar. Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar, brilhar. Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar, 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 brilhar. O inimigo não apagará, eu vou deixar brilhar, brilhar. O inimigo não apagará, eu vou deixar brilhar, brilhar. O inimigo não apagará, eu vou deixar brilhar, 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 brilhar. Essas músicas, elas tinham um propósito. Elas poderiam ser músicas de engajamento ao ativismo anti-escravidão. Então, quando já está começando a rolar o papo de que não deve existir escravidão, nos Estados Unidos os negros já começam a compor composições que instiguem tanto outros negros quanto brancos que escutassem aquelas músicas a aceitar o abolicionismo como a medida correta da época. A segunda função desses negros spiritual era para o próprio povo de segurança nas suas fugas, nas suas tentativas de fugir, na procura por encontrar um local seguro. Eles ouviam nessas músicas mensagens ocultas que apontavam as direções ou pelo menos davam algumas dicas de como esse negro poderia fugir e encontrar refúgio em determinado local sem sofrer perseguição do seu senhorio. Então, muitas dessas músicas trazem nas suas letras mensagens ocultas que indicam caminhos para que esses negros pudessem chegar em segurança até os seus. Agora a gente começa um novo bloco de músicas no nosso repertório, onde nós vamos ouvir versões em português. A primeira versão que nós vamos ouvir é uma canção tradicional também do Negro Spiritual, e a tradução dela se chama Vem com Josué lutar em Jericó. E essa música, ela é uma das que instiga o povo escravizado na época, ou ali já no período da abolição da escravidão americana. Eles começam a instigar a batalha. Então a gente vai ouvir nessa música boas referências disso, de já ser uma música mais para frente, que exige mais ritmo, mais velocidade, porque está provocando o povo negro a ir para o enfrentamento. E a gente vai ter algumas dessas características sendo observadas tanto na letra, que fala sobre uma intimação à batalha, de vir para a luta e para o combate, mas melódica, harmonia, embora a gente vá ter só duas vozes, a gente consegue perceber esse enfrentamento sendo apresentado e sendo proposto para quem ouve. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Subam os montes devagar, pois o Senhor vai guerrear. Sequem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó.
vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, soarão o céu e o chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão. Outro objetivo do Negro Spiritual é fazer uma reflexão psicológica e emocional sobre si. Então, grande parte das mensagens dessas músicas trazem esperança, conforto, saudade da África, do lar. Então, essas músicas, elas também mexiam e ainda mexem com o lado emocional daqueles intérpretes negros, daquelas pessoas que compreendem esses elementos, e essas pessoas acabam sendo afetadas de alguma forma pelas mensagens que são trazidas nessas músicas. Então, o Negro Spiritual, ele surge com esse propósito maior. Os negros cantavam nas lavouras, ainda escravos, ou em algum trabalho voltado à escravidão, e conforme eles iam trabalhando, eles iam cantando essas músicas. Muitas não tinham uma letra combinada, então acontecia que um começava a puxar uma estrofe e cantava uma melodia, e depois os outros vinham em coro só acrescentando aquela melodia. Então a grande maioria das composições do Negro Spiritual são a capela, como elas vão ser reproduzidas hoje. Elas foram construídas originalmente assim, e quando muito elas tinham divisão de vozes, porque os negros tinham essa ancestralidade já, esse hábito cultural vindo consigo do seu país original, mas também eles podiam usar alguma percussão corporal, e em alguns casos até o som das próprias correntes que eles usavam serviam como parte da percussão que compunha o Negro Spiritual. Então são geralmente lamentos, são composições que, mesmo as que trazem conteúdo mais alegre, mais feliz, elas têm um quê mais reflexivo e menos empolgado, justamente por essas questões do sofrimento que o povo vivia enquanto estava fazendo com que o Negro Spiritual surgisse. Essa música que a gente vai ouvir também é uma música traduzida. O título dela, já na tradução, é Graça Eterna, ou Graça Excelsa, ou Excelente Graça. E essa música, ela é principalmente utilizada em funerais, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, porque ela é um lamento mesmo, e ela está falando sobre uma graça eterna que é a única garantia de uma certa liberdade. Oh, graça eterna lá do céu, perdido me encontrou, estando cego, me fez ver da morte
E é muito difícil de saber o que vem antes, o que vem depois, qual inspira qual. Se o negro spiritual surge primeiro e depois nós temos o blues e o jazz acontecendo, depois o rock, o country, enfim, os outros estilos musicais, ou se eles acontecem ao mesmo tempo, com correntes diferentes, de grupos diferentes, fazendo manifestações simultâneas. Infelizmente, a gente não pode saber isso com muita precisão, mesmo existindo muitos estudos, musicólogos falando sobre isso. Primeiro, porque quem faz a referência disso são pessoas brancas, então elas começam a fazer isso a partir de sua perspectiva de não ter vivenciado esse período de escravidão, e até mesmo aqueles que são de fato negros e têm essa descendência, essa hereditariedade, eles acabam de certa forma confirmando a complexidade de dizer o que veio antes e o que veio depois, porque as coisas foram acontecendo meio que ao mesmo tempo. E quando passou a ter a possibilidade de registro dessas informações, é que se passou a dizer, não, veio antes ou veio depois, mas anterior a isso o registro era muito impreciso, porque afinal de contas se tratava de um estilo musical dos negros e negro nessa época não era importante, né? Diferente de hoje, porque hoje nós somos relevantes de verdade, mas naquela época não era, né? E a última música que nós vamos ouvir no nosso programa, essa música ela é brasileira. Ela é uma composição de Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, e nessa composição ele traz tanto a temática da escravidão, sendo o eu narrador, né, o cantor narrador, um escravo ou um ex-escravo, traz o enfrentamento à autoridade, mas também traz características do elemento melódico do negro spiritual. Claro, o Villa-Lobos fazia as suas composições em busca de uma música mais erudita. Essa obra, ela é uma obra erudita. O nome dela é O Rei Mandou Me Chamar, mas ela faz parte de um conjunto de obras. Essa é a cantilena número 3, então tem as outras cantilenas, e essa é uma das que fazem parte dessa composição. A interpretação ela está sendo feita, pensada no negro spiritual e não na música erudita brasileira. Mas eu acho que é importante que a gente observe essa música, que a gente enxergue essa obra da perspectiva de que possivelmente a gente tem uma obra inspirada nas mesmas ancestralidades que acabam levando a resultados similares. E também na própria inspiração, da observação do negro spiritual que já existia, já estava acontecendo nos Estados Unidos e provavelmente já tinha resquícios desse negro spiritual chegando no Brasil. O rei mandou me chamar. O rei mandou me chamar pra casa com sua filha. Só de dote ele me dava, só de dote ele me dava, Europa, França, Bahia. Me lembrei do meu ranchinho, da roça do meu feijão. O rei mandou me chamar. Ah, seu rei, não quero, não.
O rei mandou me chamar a seu rei. Não quero, não. Então, pessoal, a gente está encerrando. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, da apresentação das músicas, das informações que a gente pôde compartilhar um pouco aqui. Qualquer coisa, deixa seu comentário no vídeo, deixa o seu like se você gostou. Mas, acima de tudo, reflita um pouco, pensa um pouco sobre esse momento, essa situação que aconteceu na nossa história e o quanto é importante que a gente não permita que nada parecido aconteça novamente. Né? A gente tem aí músicas maravilhosas que aconteceram nesse período, mas a gente preferiria que o período não tivesse acontecido e tido músicas diferentes que falassem de coisas diferentes. Essas músicas elas trazem consigo bastante conteúdo para a alma e para o espírito, e por isso que o estilo é chamado Negro Spiritual ou Soul Music, que é a música da alma ou o espírito dos negros. E essas músicas elas mexem bastante comigo. Eu espero que, pelo menos nesse tempo aqui que estivemos juntos, elas possam ter mexido com você também.